Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinhos? Titi, espero que sim. Antes de mais nada, caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal de Monge a Mago, porque de fato fui monge, hoje sou mago. E você é muito mais que bem-vindo aqui, meu nome é Wellington. Caso você curta o conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir, mandar like, comentário e por aí vai. Você que já é velho de guerra nesse canal, que já tá com a Titi aqui há um tempo, eu queria pedir que você, por favor, pudesse se inscrever. Se inscrever não, você já deve ser inscrito. Mas que você pudesse, por favor, curtir, comentar, compartilhar, mandar esse vídeo pra alguém, pra algum amigo, no WhatsApp, em qualquer grupo que você esteja, né? De magia e por aí vai, porque isso ajuda muito o canal a engajar, tá bom? Demais, gente. Os causos dos inscritos estão chegando ao fim no e-mail. Então, claro, ainda tem alguns na fila, né? Não vou mentir. Mas, caso você queira mandar o seu causo, já tá na hora, viu? Então, escreve para causos.mongeamago@gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com, que o mago com certeza vai ler o seu caos. Talvez não inteiro, porque tem uns causos que é demais, né? Mas no geral, eu costumo ler tudo sim e ter nessa partilha com vocês das impressões que os seus causos me trazem, beleza? Bom, dito isso, hoje, quarta-feira, é de lei, né? Causos dos inscritos é o dia que nós vamos falar de vocês, as histórias de vocês, as experiências de vocês e tentar debater isso de uma forma ocultista. E bom, sem mais enrolação, vamos pro primeiro caos de hoje. O primeiro caos se chama O Cachorro Preto, como título. Oi, Well. Eu sou a Flávia e já mandei uns causos aqui. No começo dos meus estudos de bruxaria e magia, eu fazia faculdade e chegava muito tarde em casa, por volta da 1 da manhã. Em uma noite eu estava voltando para casa e eu tinha que passar por uma ponte e um escadão completamente escuro. E todo mundo sabe como é a situação das mulheres. Se temos medo de andar na luz do dia, imagina quase na madrugada e sozinha. Eu parei em frente da ponte e comecei a tremer com medo de passar por ali. Apesar de não ter ninguém à vista, eu fechei os olhos e comecei a pedir para o meu guia, guardião, quem quer que seja que me protegesse para me ajudar a passar por ali. Quando abri os olhos, tinha um cachorro preto sentado ao meu lado. Eu olhei em volta e a rua continuava vazia. Eu não tinha ouvido o cachorro chegar. Ele ficou olhando para mim, depois levantou e começou a ir em direção à ponte. Eu continuei parada. O cachorro parou, olhou para mim, como se fosse para eu segui-lo. E eu segui. Ele andou bem próximo e rápido, acompanhando meu ritmo. Após passar pela ponte e subir o escadão, do outro lado da rua já era minha casa. Eu desacelerei e o cachorro correu para o meu portão e se sentou na frente dele. Eu me arrepiei toda porque nunca tinha visto aquele cachorro por ali. Abri o portão, entrei, subi as escadas e fui para o quintal. O cachorro estava olhando para mim. Ele abanou o rabo e voltou para o caminho que tínhamos vindo. Nunca mais vi aquele cachorro. E logo depois tranquei a faculdade por causa do medo de acontecer algo. Enfim, no dia seguinte começou a aparecer muita coisa sobre Hecate e os seus cães para mim. Mesmo eu não pesquisando, não sei se foi ela, mas tenho uma gratidão imensa por aquela noite, porque eu realmente não conseguiria atravessar sozinha. Te adoro, Magão. Bom, esse primeiro caos é um caos bem típico de Hecate mesmo, né? Mas não só. Se você pesquisar a vida de São João Bosco, é um santo muito famoso pela rede de escolas que tem aí, né, com o nome dele, ou pelo vinho São Dom Bosco. Esse santo, ele tinha um cachorro que era um ser espiritual que se materializava na forma de cachorro para guiá-lo, que ele chamava de anjo da guarda. Então não é só Hecate, não é só em Hecate, né, que nós encontramos registros de causos do tipo. Entretanto, o certo sempre é um guardião, né? Sempre é um guardião que guia a pessoa, sempre é um guardião que protege a pessoa, e eu tenho certeza absoluta que no teu caso não foi diferente disso. Com certeza foi um guardião aí que veio, te protegeu, te amparou em todas as suas necessidades no meio da noite, imagina, né? Quem é mulher deve se sentir horrível. Eu que sou homem,
me cagava todo quando eu tinha que voltar. No meu caso era descer um ladeirão, né? O ônibus para na rua lá de cima e eu tinha que descer tudo sozinho de madrugada. E eu já quase morria do coração, né? Fora que eu acho que no Causos de Hecate, que eu contei aqui um tempo atrás, eu relato uma experiência bem semelhante que aconteceu comigo, que foi um livramento de assalto com Hecate, onde apareceu um cão preto, né? Isso aqui nesse caso foi Hecate porque foi a ela que eu pedi. Mas como você não tem certeza, só pediu que algum guardião viesse, pode ser qualquer guardião, a gente não pode ter certeza de quem ou do que era, né? De todo modo, a gente tem que entender que você foi protegida, né? E é muito bonito ver que essa proteção se materializou na forma de um cão para te guiar com segurança até a sua casa, né? Bonito isso. Eu acho, muito lindo. E é isso. Bom, bora pro próximo caos. O próximo caos de hoje se chama... Nossa Senhora, experiência com a capirotagem toda. Experiências com Baal, Exu Caveira e Lucifer. Nossa, o caos é enorme. Mas vamos lá. Bom, desde muito novo eu tive curiosidade com o meio oculto. Mesmo tendo vindo de família católica, bem religiosa, tanto que cheguei a ser coroinha em uma capela que havia próximo de minha casa. Antes de relatar algumas coisas, vou informar que passei alguns anos em depressão profunda, com fobia social, e nessa época eu não tinha nada a ver com magia, mas foi o que acabou me aproximando dela. Já tive muitas experiências, mas com certeza tiveram umas que me chocaram e me marcaram bastante. Dentre elas, uma com Baal, com Lúcifer e uma com Exu Caveira. PS. Nunca cheguei a fazer nenhum ritual propriamente dito. Aí ele colocou as experiências por subtítulos, né? Experiência com Baal. Vi um vídeo de um relato seu sobre Baal e lembrei de algo que me aconteceu. Anos depois que eu consegui sair do estado péssimo em que já me encontrei, acabei encontrando e lendo muito sobre Goetia. Era fim de tarde e eu estava sozinho em casa. Eu estava lendo sobre Baal e estava um clima pesado em meu quarto, que também era muito quente. O quarto ficava em cima da cozinha e a escada ficava em frente à porta que levava à área externa. Eu descia as escadas para beber água e a porta estava aberta. Eu vi que tinha algo estranho nos varais de roupa. Me aproximei e vi que eram moscas, daquelas grandes, moscas varejeiras mesmo. Haviam 5 varais de roupas e todos estavam repletos com essas moscas enfileiradas. Me deu um arrepio ver aquilo porque eram muitas moscas mesmo. E não havia lixo ali. Eu até cheguei a puxar um pouco o varal para ver se com o balançar elas voariam e iriam embora, mas nada aconteceu. O varal balançou e elas continuaram paradas, como se estivessem grudadas. O mais ridículo foi que, só de lembrar... Não, o mais ridículo foi que nem encostando nelas, elas saíam do lugar. Me arrepio só de lembrar. E a partir desse ponto, eu pensei, ok, por hoje, deu. Vou passar uns dias sem ler nada dessas coisas, porque só de ler sobre Baal, o Senhor das Moscas, já me pareceu isso tudo. Não quero nem ver o que aconteceria com os outros. Esse foi o mais tranquilo do que estava por vir, mas com Baal foi só isso mesmo. Já a experiência com Lúcifer até envolveu o Alê. Experiência com Exu Caveira. Pois bem, vamos à experiência com Exu Caveira. Hoje não sou adepto de nenhuma religião, mas houve uma época em que eu estava buscando me encontrar. Então, como eu disse, já fui coroinha, já fui em culto evangélico, entre parênteses, por causa de um amigo que insistiu, e já fui em gira de Umbanda. Nesse dia, durante a gira, eu sentia olhos me encarando, como se tivesse alguém a uma distância curtíssima de mim. Eu me sentia muito pesado, tanto que não conseguia nem manter a postura direito na cadeira, toda vez escorregando e curvando um pouco as costas. Não aguentei ficar até o fim e fui embora no final da primeira parte. Depois de uns 200 metros, foi que o peso saiu das minhas costas e eu me senti mais tranquilo. Anos depois, quando eu já havia saído da casa da minha mãe por brigas com o marido dela, entre parênteses, não é o meu pai e também não considero padrasto. No grupo da OGB, o Alê tinha postado um método que a Astarol passou para melhorar os dons mediúnicos e tudo mais.
Eu decidi fazer antes de dormir, e consistia basicamente em um tipo de meditação. Foi super tranquilo e um tempo depois eu meio que adormeci, mas sem perder necessariamente a consciência, e foi aí que o problema começou. Deitado, eu senti os meus pés e pernas começarem a mexer. Depois comecei a sentir como se meu rosto estivesse deformando, ficando enrugado, com uma das mandíbulas sendo posicionada mais para frente, e na tela mental surgiu a imagem de uma caveira. E depois um homem um pouco mais alto que eu, com olhos arregalados, sorriso de escárnio extremamente branco, e depois o sorriso de escárnio se transformou em uma expressão de raiva, e eu ouvi o "Por que você demorou tanto para vir até mim?", entre aspas. Ou algo assim. Foi uma experiência extremamente desconfortável e que pareceu durar a noite toda, mas quando eu acordei já eram 11 da manhã, ou seja, pareceu ter começado quando deitei para dormir, o que ainda era antes da meia-noite, e acordei quando a sensação passou, mas quando olhei o relógio já tinha se passado muitas horas. Acordei muito cansado e meio que quebrado também. Eita! Experiências com Lúcifer. Por fim, temos experiência com Lúcifer, e definitivamente essa foi a mais surreal de todas. Eu já conversava bastante com o Alê, a quem tenho muito apreço e carinho. Vocês não sabem quem é o Alê, gente? Ele é um dos moderadores da OGB, um magista bom pra caramba. Você já sabe que o Alê faz ritual com Lúcifer e tudo mais, e ele relatou diversas vezes. Pois bem, um dia quando fui dormir, tive um suposto sonho muito estranho. No suposto sonho eu estava em um ambiente escuro, mas muito grande, como se fosse um salão ou algo assim. Mas eu não enxergava paredes, teto ou chão. Era literalmente tudo preto. Eu via algumas pessoas por perto, 4 para ser mais específico, mas eu não conseguia ver seus rostos ou ouvir suas vozes, porque era como se os rostos estivessem borrados. De repente, eu ouvi uma voz alta, séria e grave, mas que não era rouca. A voz chamava o nome de das 4 pessoas, sendo eu uma delas, o Alexandre outra, e outras 2 eu não conseguia ouvir, porque quando o nome delas foi pronunciado, era como se tivesse ficado um som abafado, entre parênteses. Tudo quando tapa o ouvido, que tu ainda ouve, mas bem abafado. Após chamar nossos nomes, a voz disse: "Vossa Santidade deseja falar com vocês." Eu perguntei: "Vossa Santidade?" E aí eu vi um ser alto, mas muito alto. Tipo, não tinha o tamanho de um humano, tinha uns 3 a 4 metros tranquilamente. Eu conseguia ver que era uma veste escura, tipo uma bata ou túnica, e que tinha detalhes em azul. Eu olhei para cima, mas o rosto também estava muito escuro, como as paredes ou o teto. Após minha pergunta, ele respondeu: "Sim, Vossa Santidade, Lúcifer deseja falar com vocês." Quando perguntei, me cagando de medo, que ele desejava falar conosco, eu acordei. Fui diretamente falar com o Alê sobre isso e relatei literalmente tudo o que houve. A reação dele foi tipo: "Putz, cara, já sei o que é. Eu sempre faço ritual para Lúcifer e esse mês estava muito corrido e não consegui fazer. E já passou da data que geralmente faço." Ele disse que ia fazer o ritual lá e que estava até meio com medo do que poderia vir. A gente conversou e ele disse: cara, agora é contigo, eu não sei o que é não. Quando eu fizer ritual, vou tentar perguntar e te aviso." Então, uns dias depois, me mandou mensagem falando: "Então, eu fiz o ritual lá, nem tomei esporro que achei que ia tomar, e perguntei por tu se tinha algo que ele queria te falar, que eu poderia dar o recado e tal. Tomei uma patada, disse que era só contigo. Eu perguntei se poderia te ajudar e passar o método para chamar ele, mas ele disse que não, que era problema dele. Então, depois disso, o Ale me recomendou o método do LDE para usar apenas com Lúcifer, não usando com os outros descritos. E cara, minha vida mudou depois do primeiro contato. Eita! Eu estava morando sozinho, desempregado, preocupado com as contas para pagar e com o dinheiro que estava acabando, problemas no relacionamento, etc. Tava tudo muito complicado. No primeiro contato eu senti uma energia muito densa. Comecei até a ficar meio tonto e parei. Tentei outras vezes, em outros dias, até que me acostumei e consegui estabelecer o primeiro contato. Apesar de densa, eu não sentia hostilidade,
entre parênteses, diferente de Bellet, mas aí é outro caso e já postei na OGB. Te mando o link depois. Eu não conseguia ouvir nada, mas na tela mental eu vi um homem saindo de trás de uma árvore. Ele tinha uma estatura musculosa, estava nu e o cabelo era meio encaracolado. Tipo aquela pintura do anjo caído com lágrimas nos olhos. Ele só apareceu sem falar nada. Eu falei, me apresentei como primeiro contato, tentei conversar e o primeiro contato foi basicamente isso. Então ele voltou para trás da árvore e eu fiquei tranquilo. Porém, amigo, depois disso, pouco tempo depois, questão de umas 2 semanas, eu consegui um estágio remunerado. Aí passei uns meses e fui desligado do estágio. Me mudei e apareceu outro emprego melhor, além de estar morando em uma casa melhor. Mas um tempo depois comecei a procurar por outra casa porque a que eu estava tinha uns vizinhos extremamente barulhentos, que jogavam lixo no meu muro e tudo mais. Aí encontrei uma casa muito boa, até com um porão fora da casa, com um tamanho perfeito para um templo. Olha que bacana. Além da casa veio um emprego ainda melhor. Eu trabalhei muito duro para conseguir mudar minha situação, mas sinto que não teria mudado tanto sem a ajuda de Lucifer. O Alê disse que em alguma vida passada pode ser que eu tenha feito algum pacto com ele ou coisa do tipo. Independente disso, nessa vida, eu sempre tive uma opinião muito diferente sobre ele. Quando comecei a enxergar a vida com os meus olhos, passei a ter a visão que, para existir o bem, é preciso existir o mal. Passei a interpretá-lo como um suposto mal necessário, entre aspas, no ponto de vista cristão. Deus não seria o benéfico, entre aspas, se não houvesse um maléfico em contrapartida. De todo modo, nunca senti nenhuma hostilidade vinda dele. Pelo contrário, eu senti energia densa e profunda, mas ao mesmo tempo uma energia tranquila. Ele impõe respeito sem fazer nada, apenas te olhando. E como se os olhos enxergassem por dentro. É como se os olhos enxergassem por dentro. Lá no mais profundo resquício de consciência do teu âmago. Bom, qual a tua opinião sobre as coisas que falei? Se quiser, pode confirmar tudo no tarô ou no scrying. Pra mim, cada uma dessas coisas realmente aconteceu. KKKKK. Outra coisa, pretendo praticar alguns rituais para o aprendizado e evolução. Nunca estive interessado em chamar um daimon para amarração ou vingança, por exemplo. Existem sim daimons que quero chamar para aprender, da mesma forma que desejo aprender com anjos ou deuses. Tenho muito respeito e curiosidade por Hecate, Thoth, Anubis, Shiva e Ganesha. PS1. Eu sei que foi burrice o que fiz nesse relato com Bellet. É que ele mandou o link do relato com Bellet aqui no final. Não vou falar de Bellet não, porque senão esse caso aqui não termina nunca. Mas bom, gente, então esses causos, né, foram vários causos em um só aqui. Nós temos uma experiência, né, espiritual interessante. Que, claro, né, a gente tem que ser bem humanos quando o assunto são experiências empíricas, né, experiências que a gente experimenta. Para quem vivenciou, sempre vai ser muito real. Para quem, como eu ou você, está lendo, escutando, vai surgir margem de alguns apontamentos, né? Por exemplo, o fato dele sonhar com Lucifer após ler vários relatos do Alexandre. É algo da própria consciência, da própria mente. Aquilo impressiona. O menino já estava tendo experiências com Baal, com Exu, com um monte de coisa. Aí quando chega no Lúcifer, pum, ele começa a ler, e aí sonha com algo relacionado a essa entidade, né? É um sonho comum, né? A mesma coisa que você jogar videogame, jogar um jogo vários e vários dias e sonhar com o jogo que você está jogando por tanto tempo. Ou ler um livro que é muito longo e sonhar que você está vivendo aquele livro no sonho. É muito comum, né? E não é nada místico, é algo da sua consciência. Entretanto, o que veio depois, né, a experiência que você teve de ritual, que o Ale te passou e tudo mais, isso não pode ser descartado. Afinal de contas, como o Crowley vai dizer, seu resultado é sua prova. E você teve resultados. Você falou que você conseguiu um emprego, se mudou, teve várias melhoras, né, graduais de vida, até conseguir uma casa que tem um templo, né, para você se dedicar aí à magia, aos rituais e tudo mais. Então,
o seu resultado é sua prova, não tenho muito o que falar diante disso, né? Se você conseguiu, parabéns. Recomendo esse tipo de contato? Continuo não recomendando. Mas tem quem se alia a esse tipo de energia e consegue muitas coisas, né? Não dá pra negar. Entretanto, essa não é a nossa finalidade, né? Eu sempre vou bater nessa tecla. A maioria de nós queremos a magia pelos resultados físicos que ela provoca. Mudança de emprego, dinheiro, mulher, status e tal. Mas aqui cabe lembrar que, tá bom, isso é bacana. Mas não fica só nisso, porque magia tá pra muito além, né? Magia é algo que é pra sua transformação de realidade, de dentro pra fora. E a experiência com Baal que você teve, apesar das moscas e tal, e não ter sido coincidência porque estava lendo justamente aquilo, não podemos descartar que pode ter sido um aspecto mental, mas de poder psíquico, né? De você estar lendo e se impressionando com aquilo, e aí a sua mente energeticamente atrai aquele tipo de energia. E aí vem umas moscas meio bugada, né? Que faz isso. É uma alteração de realidade, o nome disso é magia, né? E com Exu Caveira, é interessante também a experiência, porque esse sonho que você teve com Exu Caveira, de todos que você contou, eu acho que é o que mais se aproxima de um sonho espiritual, porque você tinha ido no terreiro há um tempão, pelo que você relata, você já nem estava mais pensando nisso, em terreiro, nem nada, só fez um exercício lá de Astaró, e aí no sonho aparece o Exu, né? Em vez de aparecer Astaró ou algum Daimon da Goetia, aparece Exu. Então, esse sim me deixa bem encabulado de poder ter sido algo mais espiritual aí. De todo modo, parabéns pelas conquistas, parabéns pelos resultados, né? É aquilo que eu falo. Eu continuo não recomendando, eu não acho que seja o caminho ideal. Mas, né, ainda assim, seu resultado continua sendo sua prova. E é isso. E por fim, vamos ao último caos de hoje. O último caos de hoje chama Gasparzinho, Fantasminha, Nada Amiguinho. KKKKK. Vamos lá. Olá, mago. Me chamo Leonardo, trabalho em uma empresa de cortinas e persianas e já é a segunda vez que trabalhando nessa empresa. Na primeira vez vi alguns vultos e raramente um senhor que suspeito ser o fundador da empresa. Eita. Nessa vez que voltei a trabalhar nessa empresa, na hora do almoço, após terminar de comer, vou dormir um pouco. Quando estou quase dormindo ou acordando, vinha alguém andando perto de mim, mas quando desperto não via ninguém. Quando entrou o mês de fevereiro, comecei a reparar que algo me observava. Entre parênteses, trabalho no corte de teclado e basicamente sozinho. E comecei a ver um homem idoso que ficava parado sem se comunicar. Mesmo homem que vi tempos atrás, sendo a primeira vez que trabalhei aqui, fazem 2 semanas que vejo parado me olhando trabalhar. Para me tranquilizar e saber que não estou precisando de psiquiatra, um rapaz que trabalha comigo me perguntou se eu tinha reparado algo estranho, pois ele se sente observado e tem a sensação de que estou no corredor, mas quando olho não tem ninguém lá. Não sei identificar o que é, e me incomoda ser observado. Tentei perguntar o porquê estava ali e quem era, mas nada além do seu desprezo e ficar andando em volta de mim, quando estou dormindo. Agradeço se puder me orientar. Adoro seu canal e tenho aprendido com os seus vídeos e suas redes sociais. Forte abraço. Então, meu querido amigo Leonardo, é um fantasminha, né? É um espírito com toda certeza, né? Porque esse tipo de experiência é o tipo de experiência mais comum de avistamento de espírito. As pessoas acham que todo fantasma é obsessor, e não. Às vezes ele só está apegado ou perdido. E não é necessariamente um obsessor. Nesse caso é apenas um espírito, né? Por exemplo, tentando deduzir, né? Se for supondo que ele é literalmente o dono da empresa, o espírito desse velho que você está vendo. Por quê?
que tem o espírito de um velho na empresa, se ele for o dono. Porque provavelmente ele lutou a vida inteira para conseguir aquilo. Quando conseguiu atingir sucesso, alguma fatalidade aconteceu com ele, ele veio a falecer. E aí quando falece num momento de ápice da vida, às vezes a pessoa não aceita que morreu ali naquele momento. E por não ter essa aceitação por parte dela, ela se apega e gruda no local e fica ali pro resto da vida, né? E aí, nesse caso, a pessoa pode vir a tornar-se obsessor ou não, né? A chance de, com o tempo, tornar-se um obsessor é grande? É. Mas enquanto o espírito não te ataca, ele só tá ali parado, ou andando, ou perambulando, ele só tá ali, né? Ele não é um obsessor, ele é apenas um fantasma, um espírito que tá ali parado e que não consegue se libertar do apego, né? O que é muito triste, né? Porque imagina, você morre e você fica pegado a uma coisa e não consegue sair daquilo. Deve ser triste. Quando que a gente sabe que é um obsessor? Quando ataca a gente, quando vem pra cima da gente. Se esse velho que você tava vendo viesse pra cima de você com alguma intenção de te atacar, aí sim nós teríamos um problema aqui, né? Porque aí seria uma espécie de obsessor. Mas se não faz nada, não provoca nada, nada de nada, só fica lá parado, então nós não temos nada de obsessão aqui. Nós temos apenas um fantasma mesmo comum, que é o mais comum, né? Na verdade, tem muito mais fantasma perambulando por aí do que obsessor. E esses fantasmas, eles são geralmente apegados a lugares, né? São geralmente apegados a lugares, ou lugar que morreu, ou lugar que batalhou muito, conquistou algo muito grande e não queria desapegar, né? E por aí vai. Uma vez, é até engraçado isso, meu irmão comprou um carro, e esse carro toda vez dava problema. Toda vez dava problema. O tempo todo dava problema. O tempo todo dava problema. E eu nunca tinha andado nesse carro. Até o dia que eu sentei no carro. Sentei no carro e automaticamente senti um calafrio enorme, assim. Eu falei, vixe, o carro tá macumbado. Aí eu olhei pra trás e eu vi um espírito de um homem, um jovem. E ele tava muito bravo que tinha gente dentro do carro dele. E eu olhei aquilo, meu irmão dirigindo, eu olhando pra trás e vendo o cara bravo. Ele não falava comigo, ele só xingava, parecia que tava xingando sozinho o meu irmão. E justo nesse dia o carro morreu no meio da rua, foi um caos. E eu não falei pro meu irmão, porque meu irmão não acredita nessas coisas e tal, não falei nada, mas tinha um espírito apegado ao carro. E não tinha o que fazer. Por onde é que ele... Eu falei pro meu irmão, o único conselho que eu dei pro meu irmão, eu falei, mano, vende esse carro porque ele não tá muito bom, não. E aí meu irmão falou, por quê? Eu falei, você sabe que eu sei de uns negócios meio estranhos, meio místicos assim, e não tá muito bom energeticamente, não. Não fica com isso aí, não. E aí ele vendeu o carro, porque realmente o carro dava problema toda semana. Semana sim, semana não, o carro dava problema. Por quê? Porque tinha um espírito apegado e ele não queria que ninguém entrasse no carro dele, né? E é um obsessor? Sim e não, né? Porque ele não tá prejudicando diretamente alguém, ele só quer ficar com o carrinho dele ali. Mas se alguém pega o carro dele, vai ter problema, né? Então sim e não, nesse caso. Mas para vocês saberem que é muito comum espíritos se apegarem a coisas ou pessoas e não conseguir fazer a partida, né? Não conseguir ir embora para as dimensões astrais aí. E bom, gente, é isso. Agora o jabazinho do mago, né? Caso você esteja precisando de um trabalho de magia, chama que a gente faz acontecer. Caso você esteja precisando de uma consulta oracular, seja com tarô, baralho cigano, bola de cristal, scry, o que for, chama que a gente faz acontecer também. Devo dizer que o mago está de viagem, então se você está vendo esse vídeo na quarta-feira que ele sair, o mago acabou de chegar em Camboriú, né? Eu vou viajar, ficar uma semaninha em Camboriú. E nessa semana eu até irei atender, mas bem pouquinho, vou atender uma ou duas pessoas só, e vai ser só pra tarô, tá? Eu volto já na próxima segunda-feira, é bem rapidinho, né? Então o mago vai ficar só uns dias mesmo, só pra dar uma descansadinha de alguns dias, e depois já volta. Aí já dá pra agenda normal, tá? Caso você queira aprender a fazer a coisa acontecer, o mago tem o curso de Scrying iniciante para você aprender. O mago também tem o curso de tarô completaço, do começo ao fim, do iniciante ao avançado, que é para você aprender a se tornar um tarólogo aí
porretaço, tá? O que eu queria dizer também é que teremos rito coletivo de Marte, né? Já foi anunciado. Então, o que é um rito coletivo com a energia de Marte? Nós vamos chamar os anjos enoquianos que regem o planeta Marte e pedir que o vigor, a força, a potência, a vitória, tudo que é referente no aspecto sutil e positivo do planeta Marte, nós vamos trazer para nossa realidade. Porque eu sei, estou vendo muita gente cansada, desanimada, sem vontade de fazer as coisas. Então agora é hora de pedir esse up, esse gás aí para as energias dos anjos de Marte, beleza? E por fim, eu queria agradecer a todos os meus alunos que participaram do nosso rito coletivo na segunda-feira passada, né? Um rito que com certeza marcou e vai marcar a vida de todos vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Agora eu espero os frutos de vocês desse ritual de expansão psíquica. Demais. Fiquem bem. Abominem o biruliro e falou!